Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. O tema de hoje é: o dia de culto é muito importante. No Antigo Testamento, Deus havia dado um dia de culto, e eles então se reuniam geralmente num culto familiar. A própria família se reunia para começar o culto, ou então o próprio sábado, que era decretado no Antigo Testamento, às 6 horas da noite, às 18 horas, aí que começava o dia dos israelitas. Então, naquele horário, eles se reuniam para um jantar em família e também eles faziam orações e falavam da palavra de Deus. Então, eles evitavam trabalhar a partir desse horário e também o dia inteiro que nós temos como dia seguinte. Para eles era o meio-dia, começava às 6 horas da noite o dia deles e passando até meia-noite e até o outro dia até às 5 horas e 59 minutos e 59 segundos. E aí então mudava para o outro dia. Nós temos o nosso dia que começa à meia-noite. Para eles era às 6 e ainda é até os dias de hoje no país Israel. E Deus tinha recomendado de forma bem clara que esse dia seria o dia do descanso, de repouso, de evitar o trabalho e se dedicar à oração, à palavra do Senhor e à confraternização familiar, não para sair visitar outros, mas ficar só com a família. Já no Novo Testamento, Deus reafirmou a necessidade do dia de culto, mas agora não era necessariamente o sábado em si, porque Jesus cumpriu a lei do sábado, da data, mas ele não retirou o mandamento do Senhor para santificar o dia de descanso. Então, por causa da ressurreição e também as palavras de Jesus Cristo, que disse que ele era Senhor sobre o sábado, e o sábado não foi feito para impor ao homem, o ser humano, algo como uma idolatria. Então é mudado, o próprio Cristo participa no domingo, primeiro dia da semana, nos cultos com os discípulos. E aqui o apóstolo Paulo, que inspirado por Deus, está se reunindo com aquele povo da cidade para o partir do pão. Aqui não é necessariamente um jantar, partir do pão, mas muitas vezes o partir do pão é chamado, se não na maioria das vezes, como a Santa Ceia. Então, o culto com Santa Ceia, mas a pregação dele, essa pregação, ela se prolongou até meia-noite. E o povo ficou lá desde as 6 horas da noite, ou 7, até meia-noite, e não reclamaram. Então, Paulo fez o primeiro culto no primeiro dia da semana e outro dia ele iria viajar. Começou ao anoitecer e terminou à meia-noite. Havia uma grande valorização do dia de culto. A maioria de hoje pode ir ao culto e nem fica muito longe. Antigamente era mais difícil. Quantos que tinham que ir a pé ou de carroça, e às vezes era na cidade que ficava muito longe. Mas assim mesmo aquele povo ia no culto. Então nós não temos hoje em dia como reclamar que é longe para ir ao culto quando se mora perto das igrejas. Mas também tem pessoas que moram em lugares distantes que têm dificuldades extremas para ir ao culto. Se nós podemos ir ao culto, e devemos reafirmar para nós e para nossa família a necessidade
como também aquilo que nós vamos fazer lá no culto, ouvir a palavra de Deus e participar do sacramento. O culto é muito importante e Deus nos deu até um mandamento sobre isso. E o Senhor vem no culto abastecer-nos com a sua palavra, com o perdão, com a vida, com a salvação. Podemos agradecer muito a Deus por nós termos um local de culto. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a valorizar o culto, a pregação, os sacramentos da Santa Ceia, como do Santo Batismo, e todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós na congregação, na igreja. Nós também queremos te pedir nesse instante que nos dê essa boa vontade de sempre participar dos cultos, porque nós, por natureza, não gostamos dessas coisas, mas porque o seu amor está em nós pela fé em Cristo, então sim, nós nos dedicamos a ir ao culto. Venha nos abençoar neste dia de culto, como também todos os outros dias da semana. Em nome de Jesus. Amém.